Paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título: Deus chama os seus servos para serem testemunhas fiel. O texto que nós vamos tomar por base hoje é o texto de Atos 22, o versículo 14 e o versículo 15. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejam que aquele justo, e ouçam a voz da sua boca, porque há de ser testemunha para com todos os homens do que tens vistos e ouvido, e tudo aquilo que você tem ouvido de Cristo Jesus. Então, Paulo ele está aqui sendo atacado, a credibilidade do seu ministério, o ministério ali dele estava em jogo, mas ele não se defendia com o título, ele se defendia com testemunho, com a sua própria vida, com aquilo que Cristo tinha entregue. Então, do que tens visto e ouvido, aquilo você testemunha. Então, numa versão da Bíblia Viva, o versículo 15 diz: Você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tens ouvido, o que o Senhor tem demonstrado para você. Então, Deus ele não chama pessoas para ser funcionários. Deus ele chama testemunhos fiéis. Toda testemunha fiel ali tem três marcas. Qual é a marca que tem uma testemunha fiel? Encontro real, propósito divino e firmeza na provação. Primeiro que nós vamos ver aqui é testemunha fiel, tem encontro real com Deus. Então Paulo ele tinha testemunho daquilo que o Senhor tinha feito com ele. Então, como for alcançado pela graça transformadora do Senhor. Então, ele tinha esse testemunho que vinha de Cristo. Então, a sua autoridade ali não vinha dos homens, não vinha de conhecimentos humanos, mas a sua autoridade, portanto, não procedia dos homens, mas do encontro real com Deus, de estar na presença do Senhor. A gente vê também na versão da Bíblia Viva, Atos 22 e 24, que diz: Então, o comandante pôs Paulo para dentro e mandou que fosse chicoteado para fazê-lo confessar o seu crime. Ele queria descobrir porque a multidão tinha ficado tão furiosa ali com Paulo. Então, ali o chamado não começa com o ministério, começa com o encontro. Então nós temos que entender que o chamado do Senhor, ele não começa com o ministério, ele começa primeiro com o encontro, um encontro verdadeiro. Então Paulo ele ouviu a voz do justo, ele ouviu a voz que o Senhor falou com ele. Então veja que aquele justo e ouça a voz da sua boca. Veja o que ele tem falado e fala do que ele tem passado. A gente vê Atos 14, 22, 14, né? Então ele me disse: O Deus dos nossos pais escolheu você para saber a vontade dele, para fazer a sua vontade, para ver e ouvir o Messias falar. Então, Paulo agora ele vivia diretamente para o Senhor, para estar na presença do Senhor. Atos 9, o versículo 3 a 6 diz: Quando estava se aproximando de Damasco, nessa missão, de repente uma luz do céu caiu em cima de Saulo. Ele caiu no chão e viu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é que está falando, Senhor? Perguntou Paulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora se levanta, entra na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Então, Paulo, de perseguidor, agora passou a ser perseguido. Então, Paulo, ele ia com cartas para prender e trazer aqueles cristãos que estavam na região ali de Damasco.
mas ele teve um encontro com Cristo. Paulo, ele não foi ganho por os apóstolos. Paulo, ele foi ganho pelo próprio Cristo. Paulo, ele era tão duro que o próprio Cristo falou com ele e tinha algo especial na vida dele. Paulo é um dos apóstolos extraordinário, assim, que o Senhor tem feito grandes coisas na vida dele, mas também ele vivia uma vida de piedade, uma vida santa na presença do Senhor. Então, no caminho de Damasco, ele teve a experiência real com Cristo, ele teve um encontro com Cristo. Ele não apenas recebeu uma missão, mas viu o justo e ouviu a sua voz, ouviu a voz do próprio Deus. Testemunho sem experiência é teoria, com experiência é poder. Então, testemunho com a experiência ele gera poder. Segundo que nós vamos falar aqui, testemunho fiel tem propósito divino, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens. Há de ser que você agora é testemunha de Cristo. Atos 22:15 de você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tem visto e ouvido. Então agora você vai ter que levar a palavra do Senhor. Então, ele foi designado por Deus. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou. Fez com que agora você venha ser um servo do Senhor, um dos apóstolos. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você para saber a vontade dele, para ver e ouvir o que o Messias tem para falar com você. Jeremias 1:5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que caísse da madre, que nascesse, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então, o Senhor, ele escolhe os seus servos desde o ventre da sua mãe. Então, você tem que entender que você é um escolhido de Deus, é uma testemunha de Deus. Deus te escolheu. Deus tem um chamado na tua vida. Segundo, a missão, ela fala do que vimos e ouvimos. Então, o testemunho do que tens visto e ouvido. Então, a gente vê isso em Atos 22:15. Paulo falando, é o Senhor falando para Paulo. Então, nós temos que viver aquilo que o Senhor tem nos entregado. A gente vê lá em 1 a João, no versículo 3 ali, diz: Eu, repetindo que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos. Eles, olha, eu estou falando e repito, eu estou falando daquilo que a gente ouvimos, a respeito daquilo que a gente vivemos. Então, ele falava, os apóstolos falavam com firmeza, olha, estou falando do que eu vi e do que eu ouvi. Então, nós temos que permanecer fiel na presença do Senhor. Então, você não precisa ter todas as respostas. Você precisa contar o que Deus fez em sua vida. Você não precisa ter conhecimento total de tudo, não. Você precisa falar do que o Senhor fez em suas vidas, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, Deus, ele tem feito grandes coisas na vida de cada um de nós. Então, quando Cristo transforma, fale daquilo que Cristo fez em sua vida. Terceiro, falsos mestres queriam descredibilizar ali a Paulo. Então, falsos mestres se levantaram para ali derrubar o ministério de Paulo. Mas quem tem um encontro com Deus não é abalado por críticas de homem. Quem tem seu ministério no Senhor, ele permanece fiel ao propósito do Senhor, daquilo que o Senhor ele tem chamado. Terceiro que nós vamos falar aqui é testemunha fiel, tem firmeza na aprovação. Ele é firme naquilo que foi chamado. Esta experiência lhe concedeu firmeza para exercer o seu ministério.
Então, a experiência se sustenta na angústia. A experiência muitas vezes se sustenta na angústia. Nos dias de angústia e de perseguição e rejeição, essa mesma experiência dando-lhe a certeza de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor o estava sustentando, como a gente vê em Atos, do versículo 20, o capítulo 22, do versículo 22 a 24, diz: a multidão ouviu até que Paulo chegou a esta palavra. E depois gritaram com uma só voz: fora com esse sujeito, matem, ele não merece viver. Gritaram ativamente, né? Tiravam ali, e ali virou um caos. E ali fizeram com que ele viesse ser preso, né? Mas ele permaneceu fiel. E ali jogavam punhados de terra para o ar e estavam de uma forma descontrolada para que Paulo viesse ser morto. Então, o comandante ali fez o quê? Pegou Paulo para dentro e mandou que fosse chicoteado para que ele viesse confessar ali qual tinha sido o crime que ele tinha feito. E ele queria descobrir o que a multidão tinha ficado tão zangada com Paulo. Então você vê, a palavra de Deus muitas vezes deixa pessoas com raiva, pessoas que não cedem à voz do Espírito Santo ficam com raiva da palavra de Deus e daqueles que pregam. Porque ali Paulo estava falando de Cristo Jesus e eles começaram a ficar bravos e aflitos de uma forma que queriam que Paulo fosse morto à mesma hora, no mesmo tempo ali. Então, depois do testemunho, quase apedrejaram a Paulo, mas ele ficou firme. Ele ficou na presença do Senhor. Ele permaneceu no seu chamado. Então, o testemunho autêntico, ele brota do coração. Ele vem de dentro do que o Senhor tem colocado no meu e no seu coração. O que Paulo anunciava era algo autêntico pelos céus, pois brotava do seu coração, era marcado pela revelação divina em sua vida. Como a gente vê em 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem viveu com Deus aguenta tudo por Deus. Então, quem viveu na presença do Senhor, ele aguenta tudo por Deus, para estar dentro dos propósitos do Senhor. Para concluirmos, a gente vê que Ananias disse 3 coisas sobre Paulo e sobre nós também. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. É você saber que disse o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, a sua verdade e viva na presença do Senhor. Segundo, ele diz: vê o justo ter revelação de Cristo. Ver o justo viver na presença de Cristo, está vivendo para a honra e glória do Senhor. A gente vê isso ali em Atos 22, 14. E vejas aquilo que o justo fez para ti. O que ele falou, o que ele fez você ouvir. E você caiu no chão quando viu a luz de Cristo brilhar. Terceiro, ser testemunha, tem que contar o que você viu e ouviu, o que você estava vivendo. Então, ele disse: olha, ouça a voz da sua boca. Então, ouça o que o justo te disse, e permaneça fiel e faça a sua vontade.
Então Deus, ele designou também cada um de nós. Busquemos também conhecer ao Senhor de forma viva e profunda. Andar com ele é cultivar experiências reais com a sua presença. É nós estarmos na presença do Senhor, vivendo para ele, entendendo que ele está no controle de nossas vidas. Então, que nós viemos viver experiências reais com o Senhor. Então, qual é o seu testemunho? O que é que você tem para falar do Senhor? Do que você viu e ouviu que Deus fez? Então, não se cale. Continue falando do Senhor. O mundo precisa de testemunhos fiéis. O mundo precisa de testemunhos que transformam vidas. Então, que nós venhamos permanecer fiel na presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, seu amor venha estar sobre nossas vidas e nós venhamos permanecer na sua presença para todo sempre. Amém.